Bom dia a todos, muito obrigada, Eneida. Obrigada a vocês que estão aqui presentes no dia de hoje, para que a gente possa participar dessas palestras, enfrentando a hipertensão arterial na atenção primária. Patologia essa de grande relevância, principalmente nesse momento que temos vivido agora, no período de pandemia, e além do mais, de grande relevância no que diz respeito às DANTs, né? Entendendo que a hipertensão arterial, ela é uma doença que ela pode ser prevenida. Então, assim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais para vocês, trabalhadores de saúde, para vocês que são interessados sobre essa patologia com uma equipe, assim, de peso, para que a gente possa estar trabalhando, desenvolvendo, para que vocês possam também tirar suas dúvidas e levar aí para o seu município, levar aí para o seu ambiente de trabalho um pouquinho da experiência dessas profissionais. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês, agradeço demais as palestrantes e espero que vocês tenham uma boa manhã. Contemplem essas palestras, tá? Agora, eu queria só começar com vocês com uma profissional maravilhosa. Ela é a doutora Érica de Jesus. A doutora Érica, ela é cardiologista, presidente da Sociedade Sergipana de Cardiologia. Muito obrigada, doutora Érica, por ter aceito o convite, por estar conosco aqui. E a doutora Érica, ela vai falar um pouquinho de estratégias para prevenção e controle da hipertensão arterial na atenção primária. Então, gente, vocês podem sair desfrutando agora com a doutora Érica. Com você, doutora Érica. Obrigada pelas palavras, Eneida e Viviane, muito gentis, as duas. Obrigada pelo convite, né? Para mim é um tema desafiador, né? Eu não trabalho na atenção primária há algum tempo, né? Eu comecei na minha formação, quando a gente sai da faculdade, eu comecei trabalhando na atenção primária, sempre tive um carinho muito especial pela atenção primária, gostava de fazer UBS, pensei até em fazer medicina da família, mas aí meu amor pela cardio acabou vencendo e eu fiz cardiologia, né? E hoje, como cardiologista, como especialista, eu acabo atendendo mais na atenção terciária, tá? Mas como eu atendo um público tanto no hospital universitário como no próprio consultório, eu faço um consultório mais popular no interior, eu vejo muitos encaminhamentos da atenção primária, às vezes de pacientes que não precisariam estar indo para mim como especialista, né, como terciária, que poderiam ter sido conduzidos na UBS. Pacientes que demoraram demais para vir para mim, né, que não tinham recebido o diagnóstico, né, e deveriam ter sido encaminhados para o especialista muito antes, mas já chegaram para mim com disfunção de órgão-alvo, com disfunção renal, ou com muito tempo de hipertensão, o que, consequência, diminui o tempo de vida da pessoa, óbvio, diminui a qualidade de vida, né, do indivíduo, porque se ficar muito tempo com hipertensão não controlada, isso vai dissolver nos vasos, né, como eu costumo brincar com meus alunos, porque a hipertensão é como se fosse um ácido para os vasos sanguíneos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na atenção primária para que esses dois casos não existam. Nem a gente deixe passar um caso que precisa do especialista, encaminhá-lo com mais precocidade, nem a gente deixe nem a gente encaminhe e sobrecarregue os serviços terciários com casos que poderiam ter sido resolvidos na UBS, né? Casos que poderiam ter sido resolvidos na atenção primária. A gente tem que lembrar que a gente tem SUS, o SUS ele é amplo, ele trata tudo, ele atende todo mundo, mas só que o recurso é finito, o dinheiro é finito, né? A gente não consegue ter recursos infinitos. Tá? Então, mas sem mais delongas, vamos começar aqui a aula. Primeiro objetivo básico que eu gostaria de sair hoje é colocar na cabeça de todo mundo que está assistindo aqui que captopril não é prescrito uma vez só ao dia, tá? E nem ele é feito sublingual, tá certo, pessoal? A formulação do comprimido do captopril é uma apresentação oral. Se você coloca ele embaixo da língua, você vai conseguir duas coisas. Primeiro, demorar mais que o remédio seja absorvido. Segundo, lesionar a mucosa oral do paciente, porque queima, tá? E captopril, ele tem uma meia-vida de 6 horas.
Então, se você prescreve, se o paciente toma uma vez ao dia o captopril, ele vai estar com a pressão controlada pelas 6 primeiras horas depois que ele toma o remédio. O resto das 24 horas, né, as outras 18 horas, ele vai estar com a pressão não controlada, por falta de remédio. Então, às vezes, eu chego para o paciente, doutora, a minha pressão é sempre alta, eu não consigo controlar, tomo o remédio certinho. Ah, legal, o que é que você toma? Captopril uma vez ao dia. Ele não toma remédio, tá? Então, a mensagem que eu gostaria que todo mundo saísse daqui. E os objetivos secundários da apresentação é discutir um pouquinho sobre hipertensão, né? E algumas estratégias de manejo na atenção primária. E por que a gente está perdendo nosso tempo, né? A Anida e a Viviane tinham colocado, a gente tem 4 horas do nosso dia hoje para falar só sobre hipertensão. Eu vou fazer uma fala, depois a Gilza, depois a Isabela vão fazer falas específicas de atenção não farmacológica no hipertenso. Por que a gente está aqui perdendo a nossa manhã discutindo isso? Porque no mundo, mais de 1 milhão de pessoas, 1 bilhão, não 1 milhão, 1 bilhão de pessoas, elas são hipertensas. E se estima que aproximadamente 7,1 milhões de mortes ao ano no mundo, elas são decorrentes da hipertensão arterial. São consequências da hipertensão arterial não tratada adequadamente. Então, uma coisa que é altamente prevalente, que está aí e que é fácil da gente manejar, teoricamente, né? Aqui é um gráficozinho da Organização Mundial de Saúde, estima a prevalência da hipertensão em diferentes regiões do mundo. Vocês vejam que a América aqui está com 18% de prevalência de hipertensão e a prevalência global é de 22%. No Brasil, a gente estima que 32% da população dos indivíduos eles sejam hipertensos. Se a gente for para os idosos, essa prevalência aumenta, mais de 60% dos idosos eles têm esse diagnóstico de hipertensão, ou deveriam ter esse diagnóstico de hipertensão, né? Enquanto nos adultos a prevalência é entre 22% e 44%. Depende muito mais da região que você avalia, né? E do método que você usa. A nossa prevalência média é de 32%. E qual que é o problema da hipertensão? O que a hipertensão provoca? O pessoal às vezes fala, minha hipertensão dá dor de cabeça, a minha hipertensão dá um mal-estar. Hipertensão não dá isso, hipertensão é uma doença silenciosa. Ela vai agindo, danificando aos poucos os órgãos que a gente tem no corpo. Então, ela pode agir danificando os vasos cerebrais, podendo levar o paciente a ter um acidente vascular encefálico, tanto isquêmico como hemorrágico. Se ela não provoca AVC, como ela danifica os vasos no cérebro, o paciente tem uma tendência maior a, quando ele for idoso, ele desenvolver uma demência vascular, né? Ela pode levar a cegueira, assim, por retinopatia hipertensiva, né? Os vasos da retina, eles ficam comprometidos devido à pressão alta, eles vão se degenerando, acaba isquemiando a retina e o paciente perde a visão. Outra coisa que pode acontecer é o infarto, né? Uma boa parte dos infartos acontece em pacientes hipertensos. Quando o paciente não infarta, só o fato dele ter hipertensão não controlada, ele pode desenvolver uma cardiomiopatia hipertensiva, né? O coração vai crescer, vai dilatar, vai ficar insuficiente. E a insuficiência renal também é um órgão que sofre e pode acabar sendo afetado pela hipertensão não controlada. Então, quando a gente controla a hipertensão, quando a gente começa lá na linha inicial, identificando o hipertenso e o tratando adequadamente, a gente vai diminuir o número de pacientes que têm AVC, diminuir o número de pacientes que têm infarto, diminuir o número de pacientes que ficam incapacitados de trabalhar por conta de uma insuficiência cardíaca. Então, eu vou reduzir gasto do SUS, vou aumentar a sobrevida dos meus pacientes, vou diminuir mortalidade dos meus pacientes. Então, isso é excelente, né? Então, conhecer a hipertensão, tratar e prevenir a hipertensão é um excelente jogo, tá? Tanto do ponto de vista financeiro como social. Aqui a gente tem alguns dados norte-americanos, né? Em 2015, 69% dos pacientes que tiveram infarto, primeiro episódio de infarto, eles eram hipertensos.
77% dos pacientes que tiveram AVC eram hipertensos e 75% dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles tinham hipertensão. Além disso, 60% dos pacientes que tinham doença arterial periférica, né, que é aquela obstrução das artérias dos membros inferiores, eles também eram hipertensos. Você vê que a hipertensão, ela anda em conjunto com péssimas companhias, né? Por isso que vale a pena tratar. No Brasil, ela é responsável por 45% das mortes cardíacas, 51% das mortes decorrentes de acidente e 51% das mortes decorrentes de acidente vascular encefálico. Né? Então, a doença cardiovascular sempre matou muito, né? Sempre foi uma das principais causas de óbito no mundo, e a hipertensão é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares. Aí vocês podem me dizer, mas Érica, agora a nossa preocupação é outra, a gente não tem que se preocupar mais com hipertensão, o que a gente tem que fazer é o COVID, né? A gente tem que tratar a COVID, porque o COVID é que está matando. Eu só queria lembrar que os pacientes que têm hipertensão ou que têm doença cardiovascular, eles são alvos fáceis para o coronavírus, né? Eles têm uma maior mortalidade quando eles são acometidos pela infecção pelo coronavírus. Então, a hipertensão ainda é importante que seja tratada, é importante que seja diagnosticada. Porque o hipertenso controlado, ele vai diminuir o fator de risco também na mortalidade pelo coronavírus. Bom, esse é um gráfico que tem na diretriz de hipertensão, que mostra o percentual de óbitos por hipertensão, infarto agudo e AVC e insuficiência renal crônica no Brasil em 2000. Então, vocês vejam que a hipertensão só está em 10% dos casos de óbito, o AVC em 22% dos pacientes hipertensos, né? Infarto agudo, ele ocorre em 39% dos óbitos ocorrem por infarto agudo e 29% dos óbitos por insuficiência renal crônica. Então, a mortalidade do paciente hipertenso é elevada não só pela própria hipertensão, mas pelas consequências que ela provoca. Como eu tinha falado, né, a gente tem o coronavírus e a doença cardiovascular. Como a doença cardiovascular piorando a mortalidade dos casos graves de coronavírus, né? Eu queria deixar bem claro que não é que o paciente que tem doença cardiovascular ou hipertensão, ele é mais predisposto a se infectar. Não, a infecção é igual para todo mundo, né? Ou, pelo menos, deveria ser, ou se for diferente, é uma coisa mais genética. Mas o paciente que tem uma patologia cardiovascular ou que é hipertenso grave, ou hipertenso não controlado, ele tem uma mortalidade maior pela infecção. Então, aqui é um diagrama que também tem nos arquivos brasileiros de cardiologia, que fala um pouquinho sobre essa junção, né, da infecção do coronavírus com as doenças cardiovasculares e com doenças crônicas como câncer, né? E a gente vê aqui que idade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo e a doença cardiovascular, elas estão como fatores de risco importantes para todas essas três doenças, né? Bom, isso eu tirei do guia do livrinho do Ministério da Saúde, que fala sobre atenção primária e controle da hipertensão. A hipertensão é a origem de muitas doenças crônicas não transmissíveis e pode caracterizar como uma das causas de maior redução da expectativa de vida e da qualidade de vida dos indivíduos. Por isso que a atenção básica é primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. Tem alguns estudos que mostram que pelo menos 90% da população elas vão a um posto de saúde pelo menos uma vez na vida, né? Quando a gente tem um sistema de unidade básica de saúde que funcione, rede de atenção primária que funcione adequadamente. Aí os pacientes pelo menos vão uma vez lá no posto fazer qualquer coisa, né? Seja a mulher fazer a puericultura, ou fazer o pré-natal, ou o marido que vai acompanhando essa esposa, ou os pais que vão levar uma criança para ser consultada. Por algum motivo, eles vão na UBS. E aí torna a UBS como um ponto,
primordial na triagem e na busca, no rastreamento de pacientes hipertensos, né? Foco no princípio fundamental. A UBS, né, a atenção primária, ela tem que trabalhar como a pessoa, né, um tratamento focado na pessoa, como sempre como todas as diretrizes da atenção básica, promover o cuidado com aquela pessoa, sempre levando o meio social que o indivíduo vive, né, as condições financeiras que o indivíduo vive, as condições culturais que ele vive, né? Então, não adianta nada eu dizer para o paciente que ele tem que fazer dieta, né, lá para o sertanejo, lá para os pacientes do interior do estado, lá de Glória, chegar para ele e dizer, olha, você vai ter que fazer dieta, então a partir de agora você não vai poder comer mais cuscuz em dia nenhum, nem inhame, nem macaxeira, não pode comer nada disso, né? Ele não vai voltar nunca mais no meu consultório, porque isso é o básico dele, né? O cuscuz é a comida básica dele, então eu tenho que fazer algumas concessões para adaptar a minha proposta terapêutica à questão cultural e à condição financeira do meu doente. E é isso que a atenção básica ela consegue compreender, porque ela está mais próximo do doente. Ela está ali, visitando o doente, conhecendo a realidade dele, conhecendo o social dele. E aí ela consegue fazer ações, fazer reuniões, quando a gente puder aglomerar, óbvio, discutindo dieta baseado no que é disponível para aquela população, né? Não adianta eu fazer um Hyper Day falando sobre dieta, sobre nutrição adequada, sobre como o morango é uma fruta maravilhosa e que tem benefícios excelentes e que ele tem pouquíssimas calorias, se o cara lá de, sei lá, Monte Alegre não tem acesso a morango. Então, isso é a importância da atenção básica. A hipertensão, para resumir, é um dos principais problemas de saúde, né? É mais comuns. E a gente tem muita dificuldade no tratamento, tanto pelo diagnóstico precoce, muitas vezes o paciente demora para fazer o diagnóstico, como também no controle do tratamento, né? Fazer o paciente tomar o remédio, né? O paciente ele está tomando o remédio, a pressão está ótima, 12/8, né? Que é o símbolo universal do controle pressórico, esse número mágico, 12/8. E aí ele acha que a pressão dele tá boa e ele para de tomar o remédio, né? Muitas vezes ele chega no consultório dizendo, doutora, o profissional de tal lugar, o médico, o enfermeiro, o agente de saúde, agente de endemias, disse que eu podia parar de tomar a minha medicação, porque a minha pressão sempre estava dando baixa, 12/8, 13/9, eu não precisava do remédio. Mas ele estava com essa pressão por conta do remédio, né? Então, essas desinformações é que a gente tem que tirar, tem que evitar passar para o paciente para não atrapalhar o tratamento. E o outro problema também é a adesão, né? A hipertensão, como eu falei, ela é silenciosa. Muitas vezes o primeiro sintoma dela pode ser um infarto, pode ser um AVC. E aí o paciente está lá com 190% de pressão, 19/10, 19/10 todo dia. E ele não sente nada. E aí você começa a dar o remédio, a pressão começa a baixar, ele começa a ficar um pouco tonto, ele sente um pouco mal. Às vezes você dá o captopril de 8 em 8, ele começa a tossir, porque é o efeito colateral do remédio. E aí ele fala, eu não sentia nada antes, com esse remédio eu passo mal, eu não vou tomar. Então você não consegue ter uma aderência por conta desses efeitos colaterais esperados, por não ter avisado, por não estar acompanhando de próximo o paciente. Então, é isso que a gente tem que focar e mudar na atenção básica para aumentar a aderência ao tratamento, aumentar a continuidade do tratamento, evitar a interrupção e aumentar a nossa taxa de controle. Esse aqui foi um estudo bem antigo, né? Bem antigo mesmo. Ele é de 1993. Eu copiei ele de uma apresentação do Ministério da Saúde, porque eu achei chocante, assim. Foi um estudo que foi feito com médicos de Salvador, né? E aí eles perguntaram na primeira consulta quantos médicos não mediam a pressão arterial. Então, o paciente vai para você pela primeira vez, você não mede a pressão. Em 82 eram 19%, em 91 piorou,
era 29%. Acho que se a gente fizesse aqui em Sergipe uma pesquisa dessas, eu teria até vergonha do resultado. Eu canso de pegar, você foi no clínico, fui, e aí, quanto é que estava a pressão no clínico? Doutora, ele não mediu, não, minha pressão. Ele pediu um mapa aí. Então, assim, o paciente vai numa consulta e você não faz o básico, que é medir a pressão arterial, né? E aí você deixa de fazer o diagnóstico de hipertensão. O diagnóstico é uma coisa simples, medir a pressão. Né? Ou deixa de fazer o diagnóstico de que aquele paciente hipertenso não está controlado. Mas a maioria das vezes, eles não se medem a pressão quando o paciente não diz que tem hipertensão. Você tem pressão alta? Não. E aí não mede a pressão. Né? Às vezes ele não tem pressão alta porque ninguém nunca mediu a pressão dele. Então, eu gosto muito dessa questão desse conceito de linha de dado que o Ministério da Saúde ele coloca para a atenção primária, né? Essa linha de cuidado nas doenças crônicas, na tentativa de identificar os fatores de risco para as doenças crônicas, avaliar as condições de saúde dos indivíduos, avaliar a condição de saúde daquela região como um todo e tentar tentar fazer ações para modificar essa linha. Então, a gente vai falar agora um pouquinho das linhas de cuidado, baseado, óbvio, nos conceitos de hipertensão. Essa linha de cuidado, né, que o Ministério da Saúde propõe, não é só para hipertensão, são para todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? E ela começa desde a vida fetal, lá do pré-natal, e vai até a vida adulta. Por quê? Porque o indivíduo ele vai acumulando fatores de risco em toda a sua vida, né? Aquela criança que ela é obesa na infância, provavelmente ela vai ser um adulto obeso e vai ter as consequências da obesidade na vida adulta. Então, se eu interfiro aqui na infância, nos fatores de risco na infância, eu vou ter um adulto mais saudável. Né? A mesma coisa na adolescência. É muito mais fácil eu ensinar para uma criança ou até conversar com um adolescente e explicar para ele, olha, você não deve comer isso todos os dias. Ou esse padrão de dieta não é o mais adequado. Do que chegar para um adulto de 60 anos, 70 anos, que comeu aquela vida inteira, e você dizer, olha, é errado se eu comer isso, tá certo? Não pode comer, porque faz mal, né? Ou o senhor não pode abusar do sal, não pode ficar comendo tanto sal assim. Não, mas eu comi a vida inteira. Cheguei até 60 anos comendo isso a vida inteira. Por que agora, aos 60 anos, a senhora vem me falar que eu não posso comer? Né? Então, é mais fácil quando a gente começa a modificar as coisas aqui na infância, na adolescência. E outra coisa interessante desse gráfico é que, assim, qualquer momento é um momento de intervenção, né? Vou falar especificamente da hipertensão, né? Então, se a grávida, ela chega para fazer o pré-natal dela, tem que medir a pressão. Você tem que avaliar a pressão arterial dessa grávida. Tanto para saber se ela já não era uma grávida hipertensa, que não tinha, uma mulher hipertensa que não tinha o diagnóstico, como para saber se ela não está fazendo hipertensão gestacional. Porque isso vai influenciar diretamente na saúde do feto. Né? A infância, a adolescência pode ter casos de hipertensão secundária, que a gente vai discutir mais para frente o que é, que eu consiga diagnosticar na infância, na adolescência, na consulta de puericultura, ou às vezes na consulta com um adolescente. Né? Se eu trabalho prevenção contra drogas ilícitas, né, contra o uso de cocaína, crack, maconha, excesso de álcool, na adolescência, eu evito ter um paciente com hipertensão secundária, eu evito ter um infarto pelo uso de drogas ilícitas. Então, trabalhar a linha do cuidado é importantíssimo nas doenças crônicas. E, para isso, a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Né? Ninguém faz um milagre sozinho. Né? O bonito da atenção primária, o bonito desse conceito da atenção primária que a gente tem no SUS, é o trabalho em equipe, é o trabalho de múltiplas profissões, multiprofissionais. É interessante quando a gente tem conversa, discute os pacientes, discute os casos clínicos dos pacientes. Eu tive muita sorte na minha formação, eu estudei com a Valesca, que é a Queca, ela era uma profissional da UBS, formada como médico da família, e isso era muito forte
na Valesca, né, na Queca. A gente fazia reuniões de equipe, reunião com a enfermeira. O nosso posto era pobrezinho, né? A gente só tinha enfermeiro, dentista e as agentes de saúde, né? Então, a gente fazia reuniões mensais para discutir, poxa, olha, esse paciente não está vindo nas consultas mais, por que será? Será que a gente tem que visitar mais dele? O que está acontecendo? Então, esse feedback, essa conversa entre as pessoas que fazem parte da equipe é muito importante, essa troca de informações, né? O trabalho da enfermeira, o trabalho do técnico, todo mundo na unidade básica de saúde tem um papel importante e esse papel ajuda no controle daquele paciente hipertenso. E muitas vezes até ajuda no diagnóstico e no manejo, né, da hipertensão. Tá? Eu fico muito triste quando os meus pacientes do interior vêm para mim e aí eu falo, olha, a gente vai ajustar, vai no seu posto de vez em quando e mede a pressão para a gente ver como é que tá e tal, porque eu não posso ver o senhor todo dia, é mais perto para o senhor ficar lá. E eles me dizem que no posto de saúde não tem aparelho, não tem esfigmomanômetro, né? Isso me dá uma dor no coração, porque é uma coisa, assim, inviável, né? Isso é um material básico, que deveria ter em todo posto. Ou quando eles dizem, não, para eles todo mundo é enfermeiro, né? A enfermeira chegou lá e mediu com aquele aparelho de pulso, né? Eu tomo umas 2 AS nesse momento, né? Um Isordil, porque eu chego a infartar. O profissional de saúde não é para estar usando aquele aparelho automático de pulso, gente. Aquilo dá muita medida falsa, muita medida incorreta, principalmente se o paciente já for um cardiopata. Se ele for um paciente cardiopata, aquela medida não vai ser certa de jeito nenhum. Então, tem que abolir aquilo, deve ser proibido. Né? Se é profissional da área de saúde, é proibido comprar esse remédio, esse medidor de pressão de pulso. Né? Bom, mas o que é hipertensão? Hipertensão é uma condição clínica multifatorial, onde a pressão permanece sustentada em níveis acima de 140/90. Percebam que no diagnóstico, né, na definição de hipertensão, eu estou falando de hipertensão sustentada. Tá? Por quê? Porque a pressão é um fator fisiológico. Como fisiológico, ela varia com o tempo. Tá? Então, a paciente acabou de receber a notícia, sei lá, que um parente próximo faleceu. Tem um ataque, começa a chorar, passa mal. Você vai lá, mede a pressão, 15/8. Ele é hipertenso? Não, ele está passando mal, ele está numa crise de ansiedade por conta da perda do familiar querido, tá certo? Quando ele estiver fora desse momento, se ele tiver mais de uma medida, geralmente 2 ou 3 em momentos diferentes, com pressão acima de 140/90, aí ele vai ser hipertenso. Né? Nossa, o paciente está com a crise de enxaqueca, com a dor de cabeça forte, mede a pressão está 15/10. Encaminha para o cardiologista porque ele é hipertenso grave. Não, o cara está com dor de cabeça, faz uma dipirona, vê se melhora. Quando ele estiver sem dor, a gente remede a pressão. Se a pressão continuar alta, ele é hipertenso. Tá? Então, lembrem, é pressão sustentada. Eu preciso, na maioria das vezes, de pelo menos 3 medidas em momentos diferentes, em dias diferentes, para fechar o diagnóstico de hipertensão. A hipertensão é agravada por outros fatores de risco, né? Ela é piorada por outros fatores de risco e até mesmo piora outros fatores de risco. Né? Então, se o paciente ele tem dislipidemia, ele tem colesterol elevado, o colesterol ele vai destruindo a parede do vaso, ele vai enrijecendo o vaso sanguíneo e ele vai piorando a hipertensão. A causa da hipertensão ela é multifatorial, né? Não tem uma causa básica. Ela tanto tem causas genéticas, né? Então, o paciente ele tem uma história familiar positiva para hipertensão, ele vai ser hipertenso. Com ambientais, né? Fenótipos, né? Então, a alimentação que ele come, rica em sódio, excesso de peso, excesso de sedentarismo, isso tudo acaba influenciando para o paciente ser hipertenso ou não.
É importante a gente fazer programas de triagem, tanto o Ministério da Saúde como a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que a gente meça a pressão de todo paciente que tem a maior ou igual a 18 anos, pelo menos uma vez por ano. Esses pacientes deveriam ter a sua pressão aferida para a gente fazer triagem de hipertensão arterial, tá? E eles deveriam estar cientes, né? A pessoa deveria saber, não adianta medir e não dizer para o paciente. Você tem que medir e dizer, e ele tem que saber que aquilo é uma pressão normal, ou que aquilo é uma pressão alterada, certo? Se o paciente ele tem pressão menor que 140/90, pelo menos uma vez por ano. Se for maior, aí a estratégia de aferição dessa pressão varia conforme o valor, né? Quando o paciente ele tem uma pressão menor que 140/90, não quer dizer que eu não vou fazer nada, né? Muito pelo contrário, eu tenho que trabalhar a prevenção da hipertensão, né? Então, mesmo que o meu paciente ele seja normotenso, eu tenho que trabalhar, que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que ter uma dieta com menos sódio, tá? Que ele tem que evitar o excesso de álcool, que ele tem que praticar atividade física. Então, isso tudo tem que ser sempre estimulado. A gente que é do Nordeste, a gente tem um paladar, nós somos criados com um paladar muito pesado para o sal. Então, a gente come comida muito salgada, né? Então, nossa carga de sal na ingesta diária do nordestino ela é muito elevada. A gente tem que mudar esse hábito, trabalhar a mudança desse hábito. Além disso, tem-se uma tendência no Brasil de se comer muito produto industrializado. Antes a gente comia muito produto natural, a gente cozinhava a nossa comida, mas nos últimos anos essa tendência tem mudado. Então, se compra muito produto industrializado e esses produtos usam sal ou açúcar como conservante. E acaba aumentando a ingesta do sal e de açúcar dos pacientes. Isso a gente tem que alertar e tentar ter um controle para evitar que tanto se tenha um excesso de peso como um descontrole na pressão arterial no futuro. Quando a gente fala de triagem, a gente tem que falar em medir a pressão arterial adequadamente, né? Isso é um ponto que eu gostaria de frisar e vou perder alguns minutos da minha apresentação passando um videozinho rápido de como medir a pressão arterial. Parece uma coisa besta, mas é uma coisa que a gente não faz certo no consultório, né? Não adianta eu pegar o meu aparelhinho de pressão e lá para o meio da feira de Itabaiana, eu sou de Itabaiana, por isso que eu estou falando, chegar no meio da feira de Itabaiana, o paciente está passando, não, vem aqui, moça, vamos medir a pressão. Ela toda suada, cheia de sacola da feira, senta lá medir a pressão. Isso vai dar alterado. A pressão é para ser medida de um jeito diferente, né? Eu tenho que verificar se o paciente ele não está com dor, se ele não fumou nos últimos 30 minutos, se ele não está apertado para ir ao banheiro, se ele não está incomodado para ir ao banheiro. Eu tenho que pedir para ele não falar, né? Tem paciente que não para de falar, fica só falando. Eu tenho que pedir para ele não falar durante a medida da pressão. Eu tenho que pedir para ele, perguntar se ele não praticou exercício na última hora antes de medir a pressão, né? Não necessariamente exercício direcionado, mas às vezes o paciente ele mora muito longe do consultório, muito longe do posto de saúde, e ele vem andando, né? Ele vem andando todo aquele percurso, então ele tem que ficar esperando um pouquinho sentado antes de medir a pressão arterial dele. Vou passar um videozinho rápido, só para a gente ver como é que se revisar a técnica de medir a pressão arterial, porque isso é muito importante, tá? Medida, não deve ter realizado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e, de preferência, deve estar em repouso mesmo nos 5 a 10 minutos que precedem a avaliação da pressão. Deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas. E é muito importante que nem o paciente, nem o examinador conversem enquanto a pressão está sendo aferida. O aparelho para medida da pressão deverá ser periodicamente aferido. Mesmo que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número 0, calibrações anuais são necessárias ou caso seja detectada alguma anormalidade. Primeiramente, certifique-se de que o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado.
Manguitos de proporções inadequadas podem produzir falsas elevações da pressão arterial. Para certificar-se da adequada proporção entre as dimensões do manguito e do braço do paciente, existem tabelas já montadas que indicam quais são os tamanhos de conjunto manguito-bolsa adequados para as diferentes idades e biotipos de pacientes. Ajuste o manguito ao braço do paciente. Membro superior direito, posição confortavelmente sentado, e certifique-se de que a extremidade inferior do manguito esteja a 2 ou 3 centímetros da fossa cubital do paciente. O examinador deve posicionar o estetoscópio com a angulação natural do aparelho voltada para a frente. Tanto o diafragma quanto a campânula podem ser utilizados para a medida da pressão arterial, sendo mais comum que se utilize o diafragma. Deixe o paciente em repouso por pelo menos 5 minutos e explique a ele o procedimento. O membro superior direito deve estar confortavelmente apoiado numa altura ao nível do pré-córdio do paciente. Caso seja uma primeira consulta, na primeira avaliação, a pressão deverá ser verificada nos 2 membros superiores. Se houver discrepância entre os valores, será considerada a maior medida. Nas consultas subsequentes, a padronização internacional é a do membro superior direito. Nunca faça medidas sobre roupas ou próximo a roupas apertadas que possam estar garroteando a região. Também não realize medidas seguidas. Caso seja necessário repetir a avaliação, espere pelo menos 1 minuto entre as medidas. Bom, então esse foi só uma revisãozinha do que, como a gente deve medir adequadamente, tá? Porque é importante eu medir adequadamente a pressão. Não adianta eu pegar aquele paciente obeso, que tem um braço largo, colocar um signomanômetro que nem fecha direito, né? Ou então pedir alguém, segura aqui o aparelhinho, quantas vezes vocês já viram isso? Segura aqui para não soltar. A pressão vai dar errada, entendeu? Vai dar uma pressão a mais do que a paciente tem. Ou às vezes menos. Então, a gente tem que medir adequadamente para ter valores adequados. E o que é pressão normal? Pressão normal é aquela entre 12, 120 por 129, 80 por 84 de diastólica. A Sociedade Brasileira de Cardiologia resolveu chamar de pressão ótima aquela pressão que é menor do que 12 por 8, para tirar aquele estigma de hipotensão, né, de pressão baixa. Então, a paciente tem 9 por 4 de pressão, aí diz, eu tenho pressão baixa. Não, você não tem pressão baixa. Tem pressão excelente, 9 por 4 é uma pressão ótima, desde que você não tenha sintomas, né? Não esteja na vigência de infecção, não esteja desmaiando por aí, não fique tonta o tempo todo, ou não esteja em vigência em uso de medicação antihipertensiva. Se não tem nada disso, maravilha, vai ver muito se depender da pressão arterial, tá? Para hipertenso, aquele paciente que tem pressão entre 13 por 14, né? Hipertenso são todos aqueles que têm pressão arterial maior ou igual a 140 de sistólica e maior ou igual a 90 de diastólica, tá? A gente divide a hipertensão entre hipertensão estágio 1, 2 e 3. Por quê? Pela gravidade, né? Um paciente que tem pressões acima de 18 por 11, ou mesmo isolada, diastólica ou isolada, sistólica, acima desses valores, ele é um paciente que tem um risco cardiovascular muito elevado. Então, é um paciente que deve estar mais próximo do sistema de saúde e deve ser visto com mais frequência. Eu tenho que garantir o controle pressórico desse paciente, porque ele tem maior risco de ter AVC, de ter infarto, de ter todas aquelas doenças que a gente já comentou. E é só chamar a atenção que esses valores de pressão, eles mudam para diagnóstico se a gente usa um mapa ou um MRPA, né, que são aparelhos de medida da pressão fora do consultório, né, eles têm valores um pouquinho diferentes, mas geralmente vem no laudo, tá? Em idosos, a gente pode ser um pouquinho mais tolerante,
né? Então, se eu tenho um paciente que é idoso, um idoso rígido, né? Aquele idoso que é ativo, que anda, que conversa, o meu limiar de tratamento são pressões que estão acima de 140 também, né? Mas eu tolero 13 a pressão limítrofe, né, de 130, 139 é a minha meta. Então, um idoso rígido, é legal ele estar com 13 por 8, 13 por 9 de pressão, é uma pressão aceitável, tá? Se ele for um idoso frágil, aquele idoso mais acamado, aquele idoso debilitado, com muita dependência, eu tenho que ter uma tolerância maior para a pressão. Então, a minha tolerância geralmente fica em torno de 14, 149 de sistólica ou 90 de diastólica, tá? Então, geralmente, os idosos frágeis a gente só trata quando a pressão está acima de 160, certo? Aqui tem um esqueminha bem simples, né? Se a pressão está abaixo de 120 por 80, ela é excelente. Eu vou pedir para o paciente só fazer acompanhamento anualmente, medir aquela pressão uma vez por ano, tá? Se a pressão está entre 120 por 129, 80 por 84 de diastólica de mínima, também eu vou repetir anualmente, porque ele é normotenso também, né? Mas já, se ele tem pré-hipertensão, né? Se ele está nessa faixa de 13 por 14, de 85 por 90, eu devo revê-lo mais precoce, né? Ou revê-lo em 3 meses, uma nova consulta em 6 meses, dependendo muito dos fatores de risco, dos outros fatores de risco que ele tem. Ou pedir um mapa ou um MRPA para confirmar se ele é hipertenso mesmo. Se ele já está no grau de hipertensão estágio 1 ou 2, eu devo pedir um mapa ou repetir a medida de pressão no consultório, né? De para ele voltar em consulta mais precoce, para a gente medir de novo aquela pressão, para ver se é isso mesmo, para a gente poder fechar o diagnóstico de hipertensão e começar o tratamento. Se ele tem pressões acima de 180 por 110 na primeira consulta, ele já é considerado hipertenso e ele já sai com tratamento, tá? Porque essas pressões são muito altas. Lembrando que quando eu pego pacientes com pressões muito altas, acima de 180 por 110, eu tenho que verificar se eles estão realmente com alguma urgência ou não. É só uma pressão não controlada, né? Então, eu tenho que verificar se eles estão com algum sintoma, se eles estão com falta de ar, se eles estão com dor de cabeça, essas coisas. Não tendo, aí eu faço tratamento e inicio medicação. Se eles têm, a gente manda para o serviço de urgência, para o pronto-socorro. Né? A hipertensão, ela também pode ser primária, né, que é 95% dos casos, é aquela pressão que não tem causa, simplesmente o paciente ele tem a genética para ser hipertenso, mas podem ser hipertensão secundária também, que é o paciente que tem uma doença que provoca hipertensão. Exemplos disso, pacientes que usam cocaína, crack ou que fazem abuso de corticoide, eles podem ter hipertensão por conta das medicações que eles usam ou das drogas que eles usam, né? Doenças como a acromegalia, aquele paciente que é muito alto, tem mãos disformes em relação ao resto do corpo, né? Alterações de face, né? Nariz muito grande, cabeça muito grande. A gente tem que procurar doenças endócrinas, né? Pacientes que nos exames de sangue vêm com potássio baixo e eles não usam diurético, tem que se pensar em uma hipertensão secundária e encaminhar para ser investigado, né? E o gordinho, ele tem hipertensão secundária pela obesidade, né? Ele tem que tomar vergonha e emagrecer, infelizmente. Quando a gente está fazendo avaliação de hipertensão na consulta, a gente tem que avaliar várias coisas, né? Atividade física, se ele é sedentário, padrão alimentar, o que ele faz, tá certo? Eu tenho que ver também genética e eu tenho que fazer perguntas para afastar lesão de órgão-alvo, né? Para afastar se ele tem alguma lesão. Então, pergunta se ele tem algum déficit motor, se ele tem alguma alteração visual, se ele tem falta de ar, se ele tem dispneia, se ele tem dor torácica. Todas essas perguntas, elas devem fazer parte da anamnese do paciente hipertenso, né? Além disso, eu tenho que procurar outras comorbidades, outras doenças que piorem o prognóstico da hipertensão ou que potencializem a hipertensão.
perguntar se ele tem diabetes, se ele tem colesterol alto, se ele tem alguma doença no rim, se ele tem doença de tireoide, ou nele ou na família, para que a gente possa investigar e estratificar o fator de risco cardiovascular desse doente. É sempre, na consulta de todo paciente hipertenso, ou de todo paciente que é medida a pressão e ela está elevada, eu tenho que procurar instintivamente lesão de órgão-alvo. Eu tenho que pedir exames, ou eu tenho que procurar no meu exame físico, se ele tem alguma lesão cardíaca, renal, cerebral ou ocular, tá? Porque isso muda o prognóstico. Tá? Então, sempre a gente questiona sobre história familiar, sobre doenças na família, sobre os fármacos que usa. A gente pode fazer alguns scores de risco cardiovascular, que não é o mérito da aula, e tenta rastrear a hipertensão secundária quando alguma daquelas características que ele aparenta aparecem. Né? O exame físico, a gente sempre pesa, mede circunferência abdominal, ausculta cardiovascular, sempre palpa os pulsos, importantíssimo palpar os pulsos, tanto dos membros inferiores como dos membros superiores, para não ver se eles estão diminuídos, se o paciente não tem uma doença arterial associada. E se eu tiver disponível, fazer fundo de olho. Se eu não tenho disponível, ou se eu não sei fazer, aquele paciente que é hipertenso de longa data, né, mais de 5 anos, ou que tem hipertensões muito altas, né, pressões estágio 3, estágio 2, vale a pena solicitar um fundo de olho para dar uma olhada na retina desses doentes. Então, isso aqui é um resumo do nosso exame físico, tá? E de exame complementar. Na primeira consulta ou de rotina, eu não preciso de muita coisa para avaliar um paciente hipertenso. O que eu preciso é de um potássio. Por quê? Porque se ele estiver baixo, eu tenho que pensar em hipertensão secundária, e porque a maioria dos remédios para hipertensão, eles mexem com potássio, então eu tenho que ter um potássio basal. Função renal, que é ureia e creatinina, porque a pressão não controlada afeta o rim, e também os meus remédios podem alterar a função renal, então eu tenho que ter um controle. Glicemia de jejum, para procurar diabetes ou alterações do metabolismo da glicose. Função ventricular, função renal, sempre vou fazer, né, com a creatinina. Colesterol, para dislipidemia, então a gente tem que pesquisar dislipidemia nesses pacientes também, então a gente se impede. Ácido úrico é um importante marcador inflamatório. E o eletrocardiograma, tá? É para a gente ver se tem hipertrofia ventricular esquerda ou não, ou sinais de infarto prévio, que são lesões de órgão-alvo. São exames simples, não são caros, fáceis, que é o básico para avaliar a hipertensão. Então, eu posso usar isso na minha primeira consulta, ele está muito bem, não tem necessidade de eu pedir um teste ergométrico na minha primeira consulta se o meu paciente não tem sintomas de dor torácica, né? É sempre importante a gente estratificar o risco do meu paciente, né, do paciente que está indo no consultório. Então, aquele paciente que tem uma pressão normal e não tem fator de risco nenhum, ele não precisa de nenhuma intervenção a mais, além de orientação da atividade física. O contrário, aquele paciente que tem fatores de risco associados, como tabagismo, dislipidemia, diabetes, e tem uma hipertensão alta, ele é alto risco cardiovascular. Então, o tratamento dele tem que ser mais agressivo. Então, é sempre importante a gente estratificar o risco cardiovascular dos pacientes para saber a meta de tratamento que eles devem ter. A indicação do tratamento eu vou fazer só em linhas gerais, porque não é o escopo da aula, tá? Lembrando sobre que a intervenção de estilo de vida a gente faz sempre para todo mundo, então, mesmo para aquele paciente que é normotenso, a gente orienta sempre a atividade física e uma dieta saudável para que ele se mantenha hipertenso e reforça isso com mais critério naqueles pacientes que são pré-hipertensos ou que já são hipertensos. Então, isso vale para todo mundo. O tratamento com medicação, a gente começa sempre naqueles pacientes que chegam na primeira consulta em estágio 3, né? Então, aqueles pacientes que estão com pressão maior do que 180 por 110 na primeira consulta, eles já saem com tratamento, né? Já saem com medicação. Os outros pacientes, na primeira consulta, se a pressão está elevada, eles não necessariamente saem com remédio, né? Eles saem com orientação de mudança de estilo de vida, e aí no retorno,
Se a pressão continuar elevada, se a pressão realmente estiver elevada, é que eles saem com a medicação, tá? A gente tem diferentes medicações que a gente pode associar. Não existe melhor medicação para controle da hipertensão arterial, né? Você pode começar com qualquer uma, o que vai depender do seu paciente. Você tem que conhecer o seu paciente e saber os fatores de risco dele, né? Então, por exemplo, se eu pego um paciente de 35 anos, sexo masculino, eu não vou começar com um bloqueador, um beta-bloqueador para ele, um atenolol da vida. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais do beta-bloqueador é disfunção sexual. Eu vou pegar um paciente de 35 anos, no auge da vida sexual, vida sexual ativa, e ele tem disfunção sexual com remédio. Ele não vai tomar mais nunca, né? Então, para esse paciente, eu não vou passar. Da mesma forma, se eu pego uma paciente jovem, seus 35 anos também, sexo feminino, eu não vou passar um captopril, um enalapril, um losartana. Por quê? Porque ela está no auge da vida reprodutiva. E essas medicações são teratogênicas, elas provocam malformação fetal. Então, eu vou dar preferência a outras medicações, como o diurético, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso em cada paciente, quais são os fatores de risco que ele tem, para escolher a medicação apropriada. Mas isso é assunto para uma aula só, tá? Isso aqui é só um esqueminha que eu vou pular, que é de tratamento, que não é o escopo da aula. E aí, para finalizar, falando um pouquinho de estratégia para adesão ao tratamento, que eu acho que deve ser que a gente deve reforçar e focar mais na atenção primária, né? São as intervenções para adesão ao tratamento. Em relação ao paciente, motivacional, sempre está motivando o paciente a tomar o remédio, parabenizar quando ele toma o remédio de forma adequada, parabenizar quando a pressão dele está controlada, né? O trabalho das visitas domiciliares, seja do médico, do enfermeiro ou do agente que vai fazendo que está mais próximo com o paciente, medindo a pressão e verificando que a pressão está controlada com o uso do remédio, ajuda também o paciente a continuar tomando. Nessa época de pandemia, quando a gente tem disponível o telemonitoramento, né, você fazer uma videochamada com o seu doente, perguntar como é que ele está se sentindo, principalmente quando está iniciando um tratamento novo, né, se ele se adaptou àquela medicação, se ele está tomando a medicação correta, né. Educação em saúde, são os hiperdays, as conversas com os nossos pacientes hipertensos, tirar dúvidas, as reuniões multidisciplinares. Isso é bem interessante para tentar manter a adesão e fazer o paciente entender que é importante ele tomar aquele remédio. Sempre trazer a família para apoiar, né? Porque se a família não apoia, principalmente se for homem, né? Se a esposa não apoiar, o homem não toma um remédio, né? Então, a gente tem que fazer isso, né? E outras estratégias mais modernas. Em relação ao tratamento, a gente, quando vai passar a medicação, sempre tenta fazer medicações que sejam mais adequadas para o paciente, né? Evitar medicações que tenham efeitos colaterais ou que sejam ruins para aquela classe de paciente, né? Ou que possam combinar dois tratamentos juntos. Por exemplo, se eu tenho um paciente que já tem insuficiência cardíaca, eu vou escolher um antihipertensivo que já trata insuficiência cardíaca, porque aí ele fica com 2 remédios em um, já diminui o remédio. Se eu tenho possibilidade de passar uma medicação que seja única tomada, é melhor para o paciente, ajuda na adesão, né? E quando eu tenho que aumentar o remédio, às vezes é melhor eu dar 2 medicações do que aumentar uma classe só. Porque quando você aumenta muito um remédio só, de um tipo só, você aumenta a chance daquele remédio fazer efeito colateral. Então, são algumas estratégias que a gente usa na medicação. E na equipe, de forma tal como o sistema de saúde, sempre comunicação clara, sempre tentar estabelecer um vínculo com o paciente, né? Se o paciente não confia no profissional de saúde, ele não segue a conduta, né? Ir atrás dos que faltam a consulta, ir atrás dos que faltam as reuniões de hipertensão, cobrar por que não foi, por que não está indo pegar o remédio, e sempre trabalho multidisciplinar. Isso é fundamental para o sucesso na adesão. Tá?
E minha última mensagem, acho que esse é o meu último slide, salvo engano, é que eu gostaria que tentar a gente conscientizar que não é porque o paciente chega com 200 por 20 por 9 de pressão na UBS que ele tem que ser encaminhado para o pronto-socorro, tá certo? A gente tem que sentar e conversar, ver aquele paciente para saber se realmente é uma urgência hipertensiva. Lembrem, a gente está numa falência do sistema hospitalar no Brasil no momento, né? Não tem mais espaço nos pronto-socorros, está tudo lotado com coronavírus, está tudo lotado com pacientes Covid. E mesmo antes, né, você mandar um paciente para um pronto-socorro para aumentar as linhas, você está deixando de dar o tratamento adequado a alguém que realmente está com urgência, né? Então, um caso que minhas alunas atenderam num pronto-socorro, numa UBS, o paciente chegou assintomático, ele foi renovar a receita, estava com pressão 20 por 10 e foi encaminhado para o pronto-socorro por conta disso. E ele não estava sentindo nada, ele estava bem, ele só foi renovar a receita. Qual que era o papel? Botar esse paciente para dentro, verificar realmente se ele não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, se ele não está com gesto, se ele não está com dor torácica, se ele não está com cefaleia, se ele não está com visão turva, se ele não está com déficit motor. Não tendo lesão de órgão-alvo, é partir para ver por que a pressão dele não está controlada. Ele está tomando remédio, certo? A receita dele está adequada. Vamos reformular essa receita e ver ele daqui a 7 dias, certo? É isso que é proatividade, é isso que é fazer um tratamento adequado de um hipertenso. Não simplesmente ver um número mágico de pressão e encaminhar ele para outra pessoa tratar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pelo espaço.